Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando aqui na Live Mente número 3. É com muita gratidão que nós fazemos mais uma live destinada ao público, principalmente da área da saúde, que queira aprender mais, que queira se informar mais sobre saúde mental, física e emocional. Sejam bem-vindos, boa noite a todos que estão aqui. É um prazer enorme tê-los aqui conosco e hoje a live está mais que especial. A live está muito recheada de conteúdo, de informação para vocês. Vamos falar hoje sobre homeopatia e a saúde mental. Muito legal o tema, né? Queria saber de vocês também, se vocês fazem uso de homeopatia, se conhecem homeopatia, se já ouviram falar, se já fizeram uso, qual a opinião de vocês sobre homeopatia? Então hoje, a nossa convidada, a doutora Flávia Baritz, ela seria a nossa entrevistada de hoje, porém surgiu um imprevisto em meio ao trânsito e ela não conseguiu chegar a tempo para a live, infelizmente. Mas, felizmente, ela indicou uma pessoa muito querida, uma grande profissional, que trabalha com ela no Instituto a doutora Flávia Baritz, da doutora Baritz, né? Flávia Baritz, e é professora do Instituto, ela é nutricionista também e é terapeuta homeopata também. O nome dela é doutora Fernanda Katsuragi, e ela vai falar pra gente, vai abordar esse tema tão falado, né, tão divulgado nos dias de hoje. Por ser uma terapia natural, ela vai focar mais nessa linha integrativa também. A doutora Fernanda, ela é mãe de 3 meninas, ela mora em São Paulo, ela é professora do Instituto Flávia Baritz, ela é nutricionista clínica e ela é homeopata. Então, após uma breve apresentação da doutora Fernanda, vou chamá-la aqui para a gente bater um papo. Vou chamar a doutora Fernanda aqui. Doutora Fernanda. Deixa eu chamá-la aqui. Já enviei convite. Doutora Fernanda, entrando. Oi. Olá, doutora Fernanda, boa noite. Oi, boa noite, Fabiola. Olha, Tudo bem? Muito obrigada por aceitar esse convite em cima da hora. Imagina. Eu sei que foi corrido para você, né? Mas a doutora Flávia teve um imprevisto. Sim. E ela prontamente indicou você participar dessa live aqui. Sim. Muito obrigada. Imagina, para mim é um imenso prazer poder participar da sua live, poder ter esse canal aberto de comunicação e divulgar saúde, divulgar bem-estar, que é a nossa tarefa, é a nossa missão. Para mim é um imenso prazer poder estar com você. Muito obrigada, viu? Que a gente possa fazer aí um excelente trabalho para as pessoas que vão nos assistir. Ótimo, doutora. Doutora Fernanda, eu já fiz uma breve apresentação sua aqui, né? E eu gostaria de saber que, além de nutricionista clínica, né? Você também é terapeuta homeopata. Sim. Como é que foi essa escolha, né? O que aconteceu que você optou pela homeopatia na sua vida aí, profissional? A minha entrada nos estudos homeopáticos, ela foi uma entrada, assim, de mãe. Eu, como mãe de 3 meninas, as minhas filhas nasceram na mão de um homeopata, pediatra, que cuida delas até hoje. Eu tenho uma filha de 35 anos, eu tenho a outra de 33 e eu tenho a caçula de 25. Então, elas nasceram na mão de um homeopata médico, e que eu me encantei com o tratamento, com a maneira de como ele conduziu a infância das minhas filhas. E ele foi
pessoa mais importante que me induziu e me seduziu para os estudos homeopáticos. Então, cada vez que eu ia buscar o remédio homeopático, eu voltava com uma literatura, um livro da homeopatia, porque na farmácia vendia livros de homeopatia. Então, eu comecei a ser uma homeopata autodidata e eu trazia os livros que eu conseguia comprar, lia, estudava, ficava encantada com aquela terapia, com aquele sistema terapêutico de saúde. Mas quando a minha segunda filha fez 5 anos de idade, ela passou por uma depressão. E aí ele cuidou da minha filha e assim tirou minha filha daquela crise, daquela frequência depressiva, aquela frequência de tristeza. E eu queria entender como que uma criança desenvolve uma depressão na primeira infância. Foi tão encantador isso que eu acabei me entregando de corpo e alma para os estudos. Então, a minha entrada nesse universo homeopático foi por uma causa própria minha. E depois eu acabei ingressando num curso que veio para São Paulo, da UFV. Eu entrei em 2005, saí em 2008, final de 2008, formada, já era professora, eu já ministrava aulas de homeopatia para a UFV. E depois disso eu acabei sentindo a necessidade de fazer mais uma faculdade e fiz nutrição clínica. Acabei me formando em nutrição clínica em 2015. E é um casamento perfeito. Nutrição com homeopatia, eu vejo que as duas se unem, as duas são duas terapias que se conversam muito. E quando foi há 2 anos atrás, a Flávia me achou através de uma aluna minha e me convidou para fazer parte do corpo docente do Instituto Flávia Baritz. E eu aceitei o convite. Então, estou com a Flávia, com o professor Francisco, com a professora Lisandra, nesse corpo docente que forma o Instituto. É um instituto que forma terapeutas. Nós temos um curso de extensão, o primeiro curso, e depois o curso de pós-graduação. E são cursos assim, ministrados por nós 4, com estudos profundos. Então, a gente traz fisioterapia, anatomia, metabolismo, saúde mental, nutrição. Então, nós trazemos um curso diferenciado no mercado. Além dos estudos profundos de matéria médica, nós também abordamos esses estudos profundos para que você forme um terapeuta de qualidade, que ele seja o diferencial no mercado de atendimento hoje. Porque a homeopatia ela é encantadora, ela é algo que entra na nossa frequência. Então, entra na frequência de quem usa, atinge a frequência de quem não usa, Fabiola, e cuida da frequência da nossa casa também. Então, é assim, uma terapia maravilhosa, encantadora. Eu sou, assim, apaixonada pela terapia e pela ciência. Então, nossa, eu mergulhei nesses estudos, assim, com uma necessidade pessoal, bem particular, bem pontual, e me encantei com isso, com essa ciência. Então, hoje, assim, eu ensino muitos casos que eu tratei, que eu cuidei, e que ficaram, assim, marcantes para mim. Porque eu vi o resultado acontecer ali numa evolução imediata. Então, aquilo que falam, a homeopatia funciona? Claro que funciona. Porque tem que ter um terapeuta, um homeopata muito bem preparado, muito bem formado, para ter o olhar necessário, que é preciso, e um medicamento bem indicado vai trazer o resultado. Nossa, excelente. Então tem todo um histórico aí, né, do porquê você realmente se identificou com a homeopatia na sua vida e levou aí para a sua vida profissional. E você está hoje no corpo docente, né? Do Instituto. Do Instituto. E você também faz atendimentos, doutora? Faço atendimentos, dou consultoria alimentar também, porque a nutricionista também está formada e habilitada para dar consultoria alimentar em ambientes de construção alimentar, tanto industrial como a alimentação produzida em restaurantes, em hotéis, né? Então eu faço consultoria também.
É muito dinâmico esse universo da nutrição, mas a minha entrada na homeopatia, ela não é muito diferente de muitos terapeutas que vêm buscar o estudo. Muitas vezes por causas pessoais próprias, por causa da mãe, do pai, do marido, de um filho que nasceu com problema. Então, eu tenho uma história muito íntima com as pessoas que eu mesmo cuido, com as pessoas que nós mesmos ensinamos. Cada um tem um pontinho ali pessoal, pontual, para que conte a sua história. Isso faz razão, isso faz um jus a algo pessoal que aconteceu na nossa vida. E é interessante, porque isso vai trazer uma dedicação diferente, Fabiola, para o estudo. Porque muitas famílias têm filhos deficientes ou portadores de alguma doença e que a alopatia, muitas vezes, não evolui. E aí vem buscar um entendimento daquela doença, daquela patologia. E acabam se encantando com isso e se envolvendo com a terapia. O estudo de florais é um deles também. É porque a homeopatia também, ela trata muito o ser como um todo, tem a visão integrativa, né, doutora? Exatamente. Então, isso é um diferencial muito grande. Nas lives passadas, a gente abordou muito sobre isso, sobre a humanização e a visão integrativa, que a gente tem, né? A gente tem que bater nessa tecla. É para os profissionais ficarem mais atentos, né, com isso, né? Cada um é cada um, né? Claro, claro. E, doutora, o Bruno Agosto 28 está dizendo aqui que você é a melhor, tem um coração maravilhoso, cuidou muito dos meus filhos. É o carinho de você. Que bonitinho, Bruno. Obrigada, querido. Gratidão pelo carinho. Muito obrigada pelo elogio, viu? Estamos aqui para compartilhar, para dividir, para aprender juntos. Porque, Fabiola, muitas vezes, em cada atendimento que eu faço, eu aprendo muito com os pacientes. Sim. Eles trazem algo que é muito pessoal deles. E a gente compartilha, e divide e aprende junto. Sim. Isso é muito importante, essa troca. E, doutora, a gente está falando tanto de homeopatia, mas o que é homeopatia? Homeopatia é uma ciência. O pai da homeopatia é Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann, ele foi um médico tradicional, alopata, convencional. E ele, naquela época, ele já discordava do sistema de tratamento alopático para os pacientes. Ele percebia que os pacientes tinham doenças, adoeciam, buscavam um tratamento alopático e depois eles voltavam ao seu adoecimento. Então, ele discordou desse sistema de tratamento. Ele foi buscar estudos, ele era um jovem formado em medicina, muito inteligente, ele fazia tradução de livros assim, em grego, em alemão, ele já dominava 4 línguas, então na faculdade ele era uma pessoa muito cercada de pessoas que iam tirar dúvidas com ele tinha uma inteligência assim, fora do normal, assim, fora da curva para a época. E ele fez uma tradução de um livro de um médico chamado Cullen, e ele fez essa primeira tradução de um medicamento chamado Quina officinalis, que é a chinchona, né? Então, ele fez a tradução desse livro e ele se encantou com o conteúdo daquele medicamento, que trata a febre palustre, a febre dos pântanos. E aí ele ficou tão encantado com esse estudo, com esse experimento, com essa tradução, que ele resolveu fazer o experimento nele mesmo. Foi o primeiro medicamento que ele experimentou em si mesmo, no homem são. E ele experimentando o medicamento naquela época, ele começou a desenvolver todos os sinais e sintomas de como se ele tivesse sido picado pelo bichinho. Ele estava desenvolvendo uma febre palustre, que era a febre dos pântanos. E ele percebeu que a homeopatia é essa sintonia, tem essa vibração, aquela frequência. Mas eu não fui atingido pelo mosquitinho dos pântanos. E estou desenvolvendo a doença como se tivesse sido. E com isso, com esse primeiro estudo e primeiro experimento, que foi o início de todo o estudo e aprofundamento de Samuel Hahnemann. Aí ele foi
abandonando a alopatia, que é a medicina tradicional, e foi se envolvendo mais a fundo com a homeopatia. E aí ele fez muitos experimentos em si mesmo. Ele teve 11 filhos do primeiro casamento. Ele foi muito perseguido, porque ele também foi chamado de charlatão, e que a homeopatia não tinha cura, ela não oferecia a cura eficiente, mas ele insistiu nesses estudos, escreveu muitos livros e ele venceu. Então, ele é o pai da homeopatia, ele foi a pessoa que fundou, né, toda essa teoria e essa prática de uma ciência vibracional, frequencial. E através desses estudos, ele foi criando novos estudos e novos medicamentos, e hoje contribui, nós temos mais de 3.000 medicamentos, Fabíola, disponíveis na nossa farmacotécnica, disponíveis para o uso da humanidade. Nossa. Então, ele foi o precursor dessa grande ciência que hoje cura as pessoas, trata doenças aí até psíquicas. E muitas vezes a gente pensa, nossa, mas ele é um paciente psiquiátrico, ele tem um transtorno, tem um distúrbio que são desafiantes para nós. Tem doenças que são muito desafiantes na terapia integrativa. E a gente consegue ver uma luz nesse caminho, porque a homeopatia conversa com a doença de uma maneira frequencial. Quando você fala em frequencial, doutora Fernanda, você quer dizer a nível energético dentro da célula. Exatamente, exatamente. Quando eu tenho um medicamento aqui, eu tenho aqui o auro metálico. Quando eu tenho o auro metálico aqui nesse vidrinho, eu tenho a frequência do auro metálico. O auro metálico é o ouro, é um metal, né? Esse é um medicamento, por exemplo, do paciente suicida. Ele é um metal. Ele vai curar muitas doenças físicas, orgânicas, fisiológicas, metabólicas, mas ele tem uma propriedade, né, assim, de alta hierarquia, que é tirar a frequência do sentimento suicida, né, da indução suicida. Pensamento. Então, é um exemplo, isso aqui é um exemplo, que um metal tem dentro desse seu conteúdo frequencial essa capacidade de atingir o nosso mental e remover aquela frequência que está vibrando ali e induzindo a pessoa, muitas vezes, a cometer um suicídio. Então, esse é um exemplo. Então, dentro do vidro você tem o medicamento, que ele vai estar numa potência designada pelo terapeuta, de acordo com a necessidade, e aí você tem ali uma frequência ou do metal, ou do vegetal, ou do mineral, tá? Joia. E, doutora, a gente já está falando, começou a falar um pouquinho sobre emoções. Como é que a homeopatia ela pode trabalhar no campo emocional? Nossa. De forma muito abrangente. Quando nós fazemos uma tomada de caso, que você faz o atendimento, que nós chamamos de anamnese do caso, o atendimento em si, o nosso questionário tem um diferencial. Então, nós primeiro escutamos o paciente, o que ele traz, né? Qual é o gatilho inicial que trouxe o paciente para a consulta. Muitas vezes, a maioria das vezes, ele vem buscar por uma questão física, mas nós somos investigadores de sintomas mentais e energéticos. Então, é claro que dentro dessa abordagem, desse questionário, nós cutucamos mesmo o problema. Mas como você se sente frente a uma contrariedade, por exemplo? Como você se comporta frente a uma negação ou frente a algo que você não concorda com aquilo? É onde a pessoa traz, muitas vezes, aquele seu lado obscuro, de como ela se comporta com aquela negação, aquela contrariedade exposta ali para ele. Qual é o gatilho acionado de como ele vai se comportar? Então, o físico em si não nos importa muito. A questão física. Eu tenho uma diarreia, ou eu tenho um vômito, ou eu tenho uma sudorese, ou eu tenho uma coceira. O físico em si
é algo que está ali presente. Muitas vezes já é o último resultado da doença. O que eu preciso saber é o que está por trás de toda essa ferida, por trás dessa sudorese, por trás da diarreia, o que está por trás da desnutrição, do desequilíbrio. Então, o nosso papel é muito investigativo. Como que a pessoa ela age, qual é o seu modo operante frente às adversidades, que tem o diferencial no atendimento alopático. Porque o atendimento alopático, ele visa a questão física, fisiológica, de como o corpo se comporta. E nós precisamos de informações que vão além do físico, vão para um campo sutil, energético, frequencial, mental, emocional e espiritual. É muito mais profundo a nossa anamnese, a nossa pesquisa, a nossa abordagem. Porque eu vou buscar lá no núcleo do adoecimento, do sofrimento. Será que está doente por conta de um luto mal resolvido? Uma falência, uma ruína financeira, uma separação, um divórcio, um abandono? Então, dentro de situações, existem sofrimentos e dor. E é essa informação que me interessa. Porque aí eu vou buscar no repertório homeopático aquilo que tem similitude com a dor, o que tem similitude com o abandono, o que tem similitude com o isolamento, com a tristeza, com a depressão. Porque para a alopatia, a depressão ela é rotulada. Ela tem um rótulo único. Todos têm depressão em série igual. Para nós, não. A depressão, eu tenho disponível mais de 500 medicamentos. Porque cada pessoa é única. E vai receber essa tristeza, essa melancolia, essa depressão de formas diferentes. Então, é muito profundo. Nossa, perfeito. Perfeita a sua abordagem. É mais uma vez a visão integrativa, né? Exatamente. Olhar o indivíduo como um todo, né? E não, igual você colocou, não apenas o problema físico, mas buscar o que disso, né? Buscar o núcleo, né? O núcleo aonde foi que tudo começou. Porque tudo começa ali num gatilho emocional, num gatilho mental, numa perda, em algo que está sutil, que muitas vezes ele não valoriza naquele momento, mas aquilo fermenta, aquilo cresce, aquilo vai criando, né, uma carapaça, vai criando camadas e camadas e camadas, e quando de repente ele não dá conta mais daquilo, né? E muitas vezes eu escuto muito isso. O remédio alopático que eu estou tomando não dá conta mais de me trazer um sono reparador, não dá conta de me trazer um bem-estar, o remédio não está mais fazendo efeito. Então ele vem buscar um alívio para o seu sofrimento. E a gente que tem que saber fazer essa leitura e encaixar aquela dor na frequência do remédio, na potência do remédio, no tempo do remédio, tudo isso é muito diferenciado na homeopatia. Porque não é assim, tudo pode. Não. Pode tomar homeopatia que tenha similitude com a tua dor, com o teu sofrer, que tenha a mesma marca, o mesmo conteúdo do que você está trazendo, mas existe também um momento de parar, de se libertar daquilo. Porque quando você atinge o bem-estar frequencial, agora eu estou muito bem, mais leve, aquilo já não me faz, não tem mais a mesma importância, é a hora da libertação. Porque o ideal é você se libertar dos medicamentos e ter esse bem-estar que você está sempre buscando. Então, a homeopatia, ela também tem um certo controle ali. Tem remédios que são controlados, que são vigiados pelo terapeuta. A gente tem todo esse monitoramento, esse gerenciamento que é importante. Sim. E, doutora, por falar em medicações alopáticas, psiquiátricas, né? Pode ser tomado junto com a homeopatia? Não tem problema? Olha, Fabiola, pode. Nós, como terapeutas homeopatas, não temos, não podemos e não devemos mexer na prescrição médica. É antiético e o conselho não nos permite isso, tá? Eu, como nutricionista,
posso pedir exames, mas mesmo como nutricionista, eu não posso interferir nos medicamentos de pressão, diabetes, controle de colesterol, medicamentos psiquiátricos. Eu não posso, não devo entrar na esfera médica. O que eu posso é acrescentar a terapia. É um floral? É um momento de um floral? É o momento de uma homeopatia? Então, eu prescrevo junto e ensino como tomar. Eu ensino como aquilo vai ser gerenciado, tanto por mim como pelo paciente. E também existe ali um momento de parar o medicamento. Tem medicamentos que você toma por um período, numa fase aguda, e para. Parou o sintoma? Retira o medicamento. É um medicamento de controle? É um medicamento que está sendo utilizado para manter o seu estado energético adequado? Tudo isso é conversado entre mim e o paciente. Então, nós não podemos e não devemos mexer na medicação prescrita pelo médico. Nós podemos ali acrescentar uma homeopatia e ensinar o paciente o melhor momento, como ele vai tomar, porque a Flávia, ela prepara uma orientação, vai junto com a medicação, junto com a receita da indicação homeopática, vai uma orientação de como o paciente vai administrar isso em casa. Porque ele precisa também ter um roteiro. Esse roteiro é importante também, porque não deixa de ser um medicamento, uma ciência, uma terapia. Então, esse roteiro vai junto. Doutora, foi feita uma pergunta sobre transtornos de ansiedade, né, muito comuns, né, infelizmente, nos dias de hoje, né, o Brasil é o país aí mais ansioso do mundo, né, e sobre isso, e sobre síndrome do pânico, se a homeopatia é eficaz para esses casos também. Sim, muito. Nós acabamos de sair de uma pandemia, onde a ordem governamental era fique em casa. O que é fique em casa, Fabiola? É confinamento. Nós fomos obrigados a cumprir um confinamento, e o confinamento, ele gera uma agressão, ele gera um atrito mental. Eu digo de atrito mental porque o grande escritor desse livro, eu vou te mostrar agora, que eu até tenho o prazer, conheço ele, o grande escritor desse livro, ó, o Tratado de Psiquiatria Forense, ele é meu amigo, ele escreveu esse livro, ele faz só medicina forense. Ele fala o seguinte, que o confinamento, ele lida com criminosos, inclusive. O confinamento, ele gera atrito mental, ele gera um ruído mental. Então, qual foi a proposta do Covid? Fique em casa. Porque era uma doença grave de viremia de uma velocidade muito rápida. E ficar em casa trouxe esse tipo de conflito em família, em pessoas que vivem no mesmo espaço, filhos com pais, com maridos. Muitos se resolveram e muitos se estressaram. E depois que a pandemia abriu para que a gente pudesse sair desse confinamento, é como se eu saísse de algo onde eu estava presa, né? Eu estava presa, confinada em algum lugar, eu saio e ainda estou perdida com essa minha liberdade. Que nós saímos para a nossa liberdade. E essa liberdade não bem gerenciada trouxe síndromes de pânico, trouxe transtornos mentais, aonde subiu, assim, fez aquele pico enorme de atendimentos psiquiátricos. Então, a estatística de atendimento psiquiátrico, ela aumentou. E quando você tem problemas governamentais, guerra, você tem conflitos, você tem algo que mexe com uma grande massa foi atingida por essa doença, logicamente você vai ter um resultado, você vai ter um pico, uma estatística alta de atendimento psiquiátrico. Porque como é que eu lido de novo com essa minha liberdade? Será que eu estou correndo risco de morrer? Muitos tinham medo de morrer. Essa doença vai me matar. E muitos perderam entes da família e ficaram com essa sequela do medo de também morrer.
Porque o vírus, ele é invisível, mas ele matou muita gente. Então, isso veio, trouxe junto um medo muito grande, que se junta aumenta o medo, a fobia e o transtorno. Então, começa com um medo e que ganha força e vira uma fobia. E a síndrome do pânico é uma fobia exagerada. Então, como é que eu lido de novo com a minha liberdade? Com trabalhar, com sair, com viver e conviver. As crianças ficaram perdidas, não sabiam mais conviver em sociedade com os amiguinhos. E os humanos também, os adultos também ficaram perdidos, sem saber como que eu me recoloco novamente nessa sociedade. Então, houve sim, ótima pergunta, houve sim um aumento grande de buscas e procuras tratamentos psiquiátricos. Isso é um fato. Nós, terapeutas, até hoje atendemos pessoas que estão com fobias, medos, pânicos, transtornos, distúrbios sociais, desvios de comportamento. Isso é um fato. E é uma realidade mesmo, né? Doutora Fernanda, a homeopatia ela pode ser indicada para qualquer idade? Sim, bebês, até a grávida pode tomar homeopatia. O correto, Fabíola, né? Pela genética, se você conversar com um geneticista, e eu tive uma professora geneticista, então ela disse o correto é que um casal se prepare para ter um filho. Tudo tem que começar bem feito, tudo tem que começar muito bem preparado. Então, você quer ter filhos? Então, tanto o homem como a mulher já tem que iniciar ali um tratamento pré-preparatório para gerar um novo ser. O correto seria os dois irem para um tratamento, melhorar aquele pH sanguíneo que está muito ácido, fazer um detox, se preparar para gerar um novo ser. Isso seria o correto. Mas, de fato, não é isso que acontece nesse modo operante. Sim. De repente, já temos as grávidas, já que estão aí com a gravidez em andamento. E aí, os pré-natais que tem que acontecer também de forma lógica e de forma saudável. E aí, você tem o bebê, nasce o bebê, mas a gestante já pode utilizar medicação homeopática. Nós temos os sais de Schussler, que é uma aula que o professor Francisco, ele que dá essa aula, é maravilhosa, um curso magnífico. Todos nós precisamos dos sais de Schussler. Ele dá essa aula é um presente para a humanidade, porque sais de Schussler é uma terapia ortomolecular, é alimentação celular, que é o professor Francisco que dá essa aula, um curso maravilhoso. E aí, a grávida pode utilizar essa terapia para ter um bebê saudável. Ela cuida dela e do bebê. Nasce o bebê nasce e vem com uma cólica, uma dor, uma febre. Ele já pode iniciar utilizando homeopatia. Nós já temos homeopatias, né? Que podem ser feitas ali em glicose para criança. E aí você já vai ministrando homeopatia para cuidar daquela cólica, daquela barriguinha que está presa, da febre, de uma urticária que aparece na bochecha do bebê, de uma coceira. Tudo isso já pode ser ministrado ainda nos primeiros dias de vida. Muito positivo. Então, a homeopatia vai do bebê até a nossa idade avançada, que seria lá 80, 90 anos. Homeopatia também para os nossos pets, os gatinhos, os cachorrinhos, os peixinhos. Então, a homeopatia, ela abrange tudo, abrange inclusive a nossa casa. A gente pode pulverizar a homeopatia no nosso lar, para melhorar a frequência da nossa casa. E isso funciona muito bem, viu, Fabíola? Muito bem. Interessante. Dentro de casa também utilizar, né, por pulverização, né, a homeopatia para poder equilibrar a frequência aí, né, a harmonia, né? Exatamente. E sabe como que os veterinários usam homeopatia no gado leiteiro? Eles usam homeopatia pulverizada, claro que numa escala maior, pulverizadores maiores. Então, eles preparam, porque eu também tive alunos veterinários, então eles levaram o uso da homeopatia
pulverizada no curral das vacas leiteiras, porque elas ficam agitadas em ambiente confinado. De novo, confinamento. Aham. Então, o gado leiteiro está confinado num curral, está comendo, está sendo ordenhado, mas elas têm uma agitação porque estão ali confinadas num lugar. E eles utilizaram camomila pulverizada no gado leiteiro. Trouxe um resultado magnífico. Elas acalmaram, produziram mais leite, ficaram mais tranquilas. Então, você percebe que todo o sistema universal recebe a homeopatia e devolve o resultado. Sim. Os agrônomos também usam na agronomia para recuperação do solo. Então, ela é multiuso, você usa em tudo. Na cozinha, para limpar os alimentos que você comprou na feira, para desintoxicar os agrotóxicos. Você tem ali um universo imenso, infinito de usos da homeopatia. E quando você vê esses relatos que vêm de pesquisas e experimentos relatados por pessoas da área, um agrônomo, um veterinário que traz esse relato, esse resultado, você fala, meu Deus, que presente divino, divino e sagrado, Fabíola. E barato, né? Custo-benefício. E a população precisa saber disso, precisa ter acesso a essas informações, porque muitas vezes a dor que você tem emocional, ela pode ser tratada com as gotinhas da homeopatia, desde que esteja com a mesma sintonia da tua dor. E esse é o nosso papel. Perfeito. E se fala muito, né, doutora, existem pessoas que confundem muito, igual você falou, homeopatia é ciência, confundem muito com o mundo místico, né? Acha que tem um miticismo envolvido. É ciência pura. Quando a Flávia manda nos nossos grupos artigos científicos para leitura, é de arrepiar, Fabíola. Então, artigos científicos que são publicados em revistas conceituadas no mundo da ciência. Então, a gente não pode desmerecer a ciência homeopática. Ela merece respeito, porque ela tem resultado, ela tem aplicabilidade, ela tem ciência envolvida, ela tem metodologia, ela tem ali um caso vivo sendo tratado. Tem um paciente sendo tratado, ou um animal sendo tratado, um ambiente sendo tratado. Imagina que beleza seria a nossa agronomia poder usar mais homeopatia do que pesticidas. Nós teremos uma alimentação menos intoxicada de veneno. E mais saúde, porque muitos processos alérgicos hoje, Fabíola, de pele, eles vêm da impregnação de veneno de controle de pragas que está impregnado no alimento por conta desse controle da agricultura. Eu preciso aplicar o veneno para ter o controle de pragas. E esse veneno fica impregnado no alimento e vem para a nossa mesa e a gente às vezes tem uma coceira aqui, uma alergia ali, uma coceirinha ali, uma diarreia, uma queda de cabelo e não sabe de onde vem tudo isso. Mas vem do nosso alimento, que está impregnado com um grau de toxicidade por pesticidas. E aí a gente acha que aquilo é tão inocente, né? Ah, mas é tão inocente isso, será que... Sim, a gente já percebeu que muitos pacientes com essas alergias, que são assim muitas vezes confundidas com outro processo, uma outra doença, vem de todo um sistema alimentar intoxicado. E nós somos reféns do sistema alimentar. Eu não consigo comer, tudo que eu como eu não consigo comer da horta que eu tenho, porque eu nem horta tenho. Eu sou obrigada a fazer feira, a ir para um hortifruti, me alimentar, abastecer minha casa de uma alimentação que vem de uma massa alimentar, que vem de a grande produção alimentar. E é nessa grande produção que eu muitas vezes, por mais que eu queira ser natural, eu acabo me contaminando. E eu digo como um todo, Fabíola, porque a indústria alimentar ela é muito sedutora. A gente hoje vê embalagens de chocolate, de sorvete, que são altamente sedutoras. Mas o que tem de fato conteúdo do alimento, muitas vezes são
aditivos que o meu corpo aceita, vê aquilo como um agressor, vê aquilo como um alergênico. Aquilo é alergênico para mim. E meu corpo dá um efeito de repulsa, ele devolve aquilo como doença. Isso tem que ser, a gente tem que ensinar o paciente a fazer esse caminho. Tem que entender o caminho da doença. Tudo que vem para o teu corpo vem como um sinal de aceitação ou de repulsa. Às vezes ele está devolvendo o veneno, a toxicidade, em forma de doença. Perfeito. É bem mais profundo, né? Muito. Do que né? É muito mais sério do que a gente pensa, né? Muito. A cadeia alimentar ela é muito grande. Sim. E a gente precisa ter responsabilidade sobre os nossos atos, sobre o nosso hábito alimentar. Isso é importante. Joia. Doutora, outra pergunta que foi feita também é sobre compulsão alimentar, que aí você também é nutricionista, né, vai saber muito bem responder. A homeopatia também pode ajudar em casos em que existe a compulsão alimentar, compulsão por doces, né? Sim. Eu tenho uma aula específica de transtorno alimentar. Então, eu dou aula de homeopatia e nutrição, e aí eu faço por temas divididos. Então, vamos supor, transtorno alimentar é uma aula muito específica, uma aula densa, é uma aula bem trabalhada, e aí a gente fala sobre como que o indivíduo se comporta frente à alimentação. Tem gente que tem medo da comida, tem gente que tem raiva da comida, tem gente que vê a comida como um alimento, tem gente que vê a comida como algo que é o meu inimigo, então come de acordo com o comportamento que o indivíduo apresenta, né, frente ao momento da alimentação, a gente vai buscar o estadiamento do grau de transtorno que ele tem. E a compulsão alimentar, a compulsão em si, ela vem para ela preencher um vazio existencial do indivíduo. E muitas vezes, se ficar só dieta, não corrige o comportamento errado. Eu preciso ter o conteúdo do que essa comida está preenchendo o quê? O chocolate em excesso está preenchendo o quê na sua vida? Qual é o vazio que você tem, que te pertence, que você preenche com a comida ou com a bebida? Então, o transtorno alimentar, essa compulsão, a compulsão vem para preencher, como se ela fosse algo compensatório. A palavra mais correta é essa. Existe uma compulsão. Eu tenho pacientes que às vezes ele está numa fase de compulsão por compras. E quando ele para de comprar, que ele entendeu que não deve comprar, ele troca a compulsão de compras por compulsão de comida. Ele fez uma troca só. E aí, assim, é para quê? Ela é compensatória. Compensatória de quê e para quê? Ela está compensando o quê? Que emoção em você ela está compensando? Qual é a troca da compensação que ela está fazendo? A bebida, a mesma coisa, tem o mesmo teor. O consumo. O que ela está compensando? Ela preenche qual espaço na tua vida? Então, é uma aula específica de transtorno e compulsão. Maravilhosa essa aula. E aí tem remédios específicos que vão equilibrar isso no indivíduo. Tá? Então existe o tratamento, né? Existem as Existe. E muitas vezes, Fabiola, eu não começo com a dieta. Então eu tenho um transtorno, eu tenho uma compulsão, ela já vai me dar uma dieta. Não. Muitas vezes eu não começo com a dieta. Não é o melhor caminho começar com a dieta. O melhor caminho é uma reeducação postural, uma reeducação de autocontrole, a reeducação da autonomia do indivíduo. A nutrição serve para nos nutrir. Eu tenho que fazer uma releitura nesse indivíduo, assim, a comida existe para quê? Qual o papel da comida? A comida, ela é uma fonte energética de alimento para nos dar energia. Não é para eu me entupir de comida, para eu preencher
os meus vazios. Quando ele tem esse tipo de comportamento, ele tem essa rota, está equivocado. São os loopings que estão equivocados. Aí, se ele não corrigir essa rota, esse roteiro, ele vai voltar sempre ao mesmo looping. Erra, acerta, erra, acerta. Ele até começa, mas não consegue ter o entendimento, a interpretação correta de qual é o papel, de fato, que a nutrição cumpre no nosso corpo. Então, às vezes, eu começo com essa construção, para depois, numa fase mais segura, eu entrego uma dieta, um plano alimentar, um cardápio para ele, entendeu? Interessante. Muito interessante a sua abordagem clínica aí, né? Como é que você aborda, né? Uhum. Interessante mesmo. E, doutora, eu queria que você contasse um caso de sucesso que te marcou, que foi interessante para você. Ai, muitos, muitos. Mas um de sucesso que marcou foi uma senhora que eu tratei e ela veio com muitas dores. Aquela pessoa, assim, muito machucada, muito doída, de problemas da vida e já avançando a idade e ela já se sentindo muito sozinha, abandonada. E eu cuidei dela e ela foi melhorando e em todo o cuidado, a homeopatia vai trazendo para fora tudo, né? Ela vai buscar nas suas entranhas aonde está o problema e ela vai trazendo para fora. E aí a pele dela piorou muito. Ficou feridas, né? Ela ficou com feridas na pele. E aí eu falei, ela vai desistir do caso, né? Ela tá toda empipocada, ela vai, além dela ficar brava comigo, ela vai desistir do caso, ela vai falar que não vai querer voltar mais. Ela, não, eu quero continuar. Porque eu tô com a ferida, isso foi assim, foi confortante eu ouvir dela. Eu tenho as feridas, eu tenho os machucados, mas eu tô melhor. Eu tô me sentindo, eu tô voltando para o meu bem-estar de quando eu tive um dia da minha adolescência. E quando você vai na literatura de Hahnemann, isso está escrito lá. Aí me arrepiou naquele momento, que eu falei, nossa, a cura está se cumprindo de fato. A cura, aquela cura pura, de buscar lá no fundo da alma, trazer para fora a libertação da doença e da dor, está se cumprindo e a literatura confirma isso, Fabiola. Aí eu falei, então estamos no caminho certo. E ela falou, eu vou suportar. E era assim, uma dor de muitas perdas, uma dor de muitos maus tratos que a feriram por dentro, a pele trouxe para fora a fotografia daquela ferida, daqueles maus tratos que ela teve da vida, e ela suportou isso. E que ia evoluir para uma doença, Fabiola, reumática e paralisante. Olha. Porque ela já estava evoluindo para fibromialgia em estágio mais avançado. Então, se ela não vai buscar, não vai se libertar daquilo, ela ia estar evoluindo para uma doença paralisante, que ia levar essa mulher para uma fase assim disfuncional da vida. Então, ao mesmo tempo que foi desafiante, eu falei, ela vai desistir, quando ela me disse, não, eu vou persistir, eu vou continuar, porque a minha mente está melhor, eu estou leve, eu tô conseguindo me libertar de um monte de coisas, de culpas, de pecados. Então, quando ela trouxe isso para fora, falei, pronto, a literatura se cumprindo viva, na pessoa viva ali. Então, eu senti que eu estava apoiada por mentores, que a gente sente isso também, apoiada numa ciência, apoiada numa literatura, estava ali tranquila, eu falei, vamos em frente. E ela se curou. Então, foi um caso que me marcou. Eu estava no início, né, da minha formação, mas foi, assim, um impulso para que eu continuasse. Isso foi importante. Legal, legal. Eu fiz curso de sais de Schussler e protocolos com o Dr. Chico, foi muito bom também. Ah, ele é maravilhoso. Ele tem... Eu utilizo o sais de Schussler, faço indicação. Apesar de não ser uma homeopatia, igual você colocou, que é uma ortomolecular, os resultados são incríveis, né, doutora, do chá de Schussler, né?
São. Pessoas que têm problemas de asma, bronquite. Ele é muito utilizado por mim para crianças que têm deficiência de crescimento, baixo peso, desnutrição. Eu tenho excelentes resultados com pessoas com desnutrição, anemia, porque recupera, vai lá levar o alimento na célula. É um alimento celular. E esse é o princípio da ortomolecular. O alimento celular. A sua célula bem alimentada, o teu corpo está tudo ok. Então, tem muitas crianças com baixo peso, não estão com crescimento adequado, anemia nos idosos, sarcopenia nos idosos. Então, são resultados assim incríveis, que tiram daquele quadro adoecedor de imunidade baixa. E o que mais aconteceu no Covid foi o problema de imunidade. Todo mundo começou a utilizar medicamentos por uma automedicação, aí meio que desenfreado, porque queriam ter o imune ativo. Não, meu imune tem que estar bem, porque se eu for afetado e meu imune estiver baixo, eu estou correndo um risco de vida maior. Então, a imunidade foi o que mais se falou no Covid. Então, o sais de Schussler é uma excelente terapia. Vale a pena o curso. Ah, bacana. Doutora, já vai dar 9 horas. Passou muito rápido. Muito eu tenho rápido. Eu tenho mais perguntas aqui, mas a gente deixa para outra oportunidade, né? Sim, vamos marcar de novo. Vamos, eu adorei conhecê-la. Para mim foi um grande prazer. Que bom. Eu queria aproveitar e divulgar que a Flávia está com cursos maravilhosos, tem de extensão, pós-graduação, teremos novas turmas, então estamos lá para receber vocês com muito carinho, com um ensino muito escolhido com muito carinho, assim, muito primor. É um curso bem completo, que abrange muito estudo mesmo. Vale a pena, viu? Os cursos... Podemos marcar outros encontros, Fabiola. É interessante. Bom, a gente pode falar sobre sais de Schussler, né? Sobre outras abordagens também terapêuticas, sim, né? Dentro da nutrição também seria interessante, né? A gente pode marcar sim, com certeza. Eu adorei. Isso. Você escolhe um tema, nós podemos fazer a cada 15 dias um bate-papo, escolhe um tema e a cada encontro nosso nós falamos de um tema específico. Sim, porque aí quem assiste vai prestar atenção para explorar bem aquilo que está sendo falado. Uma coisa que foi perguntada também, mas não vai dar tempo de conversar, porque é extenso, é sobre autismo, né? E é um assunto que talvez a gente poderia abordar numa outra oportunidade também. Com certeza, né? Com certeza. Autismo pode ser um próximo bate-papo, porque é um assunto mais extenso, mas a gente tem, sim, muitas ferramentas para o autismo. Legal. Tá? E quem tiver também alguma sugestão, que está aqui nos assistindo, podem colocar aí também, podem comentar, podem mandar no direct, que a gente também vai acatar aí a sugestão e vamos fazer novas lives aí. Isso. As perguntas que ficaram sem responder, de repente você direciona depois para mim, eu posso depois responder para eles terem acesso ao conteúdo. Ótimo. Tá bom? Perfeito. Mas olha, espero que vocês se contaminem, assim como eu me contaminei com a homeopatia, e hoje ela é assim, o que cuida de mim, das minhas filhas, da minha família, dos meus funcionários, de todos os meus que eu amo, estão sempre comigo, então é uma contaminação positiva. Positiva, tá? Tá, joia, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gratidão, Fabiola. Gratidão. E até a próxima, hein? Até uma próxima breve, tá Isso bom? Aí. Tá, joia. Um beijo para todos. Pessoal, muito obrigada, viu? Pela presença de vocês. Gratidão. Obrigada. Tchau, tchau.